Olá pessoal, bem-vindo ao canal Saúde Med com mais um vídeo e hoje vamos começar a falar sobre a doença de Graves, que se escreve Graves, mas a pronúncia é Graves. Vamos explicar o que é essa doença, as causas dessa doença e vamos comentar um pouco sobre a incidência e a fisiopatologia da doença. Se é a primeira vez que você está aqui, já deixa o seu like, se inscreva no canal para receber notificação dos próximos vídeos que estão indo ao ar toda semana. Então, me apresentando, meu nome é Denifer Ferreira, sou farmacêutico, tenho extensão em farmacologia clínica pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Então, vamos começar falando um pouquinho, dando uma introdução do que é essa doença. Então, a doença de Graves ela é uma doença autoimune caracterizada por hipertiroidismo, que é o excesso do hormônio tiroidiano, oftalmopatia e mixedema pré-tibial. Essa doença ela é dividida em duas categorias principais de achados clínicos. O primeiro são os achados específicos para a doença de Graves, que é causada pela autoimunidade. Isso inclui a exoftalmia, que é o chamado popularmente de olhos esbugalhados. Na verdade é uma saliência, né, nos olhos. O aumento da tireoide também é encontrado e estimulação da tireoide, né? Também é possível encontrar alterações dérmicas. O segundo conjunto de problemas é causado em comum para todas as doenças que têm como característica o aumento do hormônio tiroidiano, que a gente vai comentar um pouquinho mais depois quando falar sobre os sinais e sintomas clínicos. O excesso do hormônio tiroidiano ele causa distúrbios disseminados no metabolismo. E aí, como nós vimos nos vídeos anteriores, o hormônio da tireoide ele regula o nível metabólico no corpo. Então, uma deficiência ou aumento do hormônio tiroidiano ele vai provocar desequilíbrio no metabolismo. A descrição do hipertiroidismo mais famosa de todas é a descrição do médico irlandês Robert Graves. Por isso que a doença ela se chama doença de Graves, devido ao nome da pessoa, né, do médico que fez a descrição do hipertiroidismo e que tem algumas descrições anteriores a dele, mas a que fez mais sucesso e a quem o crédito foi dado foi a esse médico. As causas da doença de Graves ela pode ser por fatores ambientais, né? E ela está associada a problemas autoimunes e, consequentemente, né, a doença de Graves ela pode ser causada por medicamentos, né, que alguns medicamentos ele interfere na questão autoimune. A gente pode citar radiação, né, um fator externo que pode causar, né, essa autoimunidade. Alguns medicamentos, né, o uso terapêutico, por exemplo, da interleucina 1-alfa, interleucina 2, o interferon alfa, que é utilizado para o tratamento de hepatite crônica, interferon gama, alentuzumab, que é um medicamento para tratar leucemia linfocítica crônica, e medicamentos usados no tratamento do HIV. Além disso, as causas da doença de Graves e como outras doenças autoimunes também pode ser causada por tabagismo, né? O tabagismo ele aumenta ali cerca de 2 vezes o risco da doença de Graves. A doença também ela pode ser causada por infecção por H. pylori. A infecção por H. pylori ela pode estar associada a essas doenças, né, da tireoide e a outras doenças autoimunes.
Também pode ser causado por lesão tiroidiana, né? A lesão da tireoide ela pode provocar doenças autoimunes, inclusive com oftalmopatia, né, devido à liberação do antígeno. E aí, como a gente falou, essa lesão ela pode ser causada, normalmente ela é causada pela radiação, né? A radiação acaba lesionando o tecido tiroidiano, isso acaba liberando antígenos que pode provocar doença de Graves ou outras doenças autoimunes. Fatores genéticos. Foi observado um aumento, né, na incidência de algumas famílias e em gêmeos idênticos. A doença, né, tanto a doença de Graves como outras doenças autoimunes. E o primeiro fator genético que foi associado especialmente à doença de Graves foi a HLA-B8, né, que essa HLA-B8 é um antígeno leucocitário humano, é o significado desse HLA. Esse antígeno leucocitário humano ele é um complexo de genes do cromossomo 6 que ele codifica proteínas de superfície celular que são responsáveis pela regulação do sistema imunológico. Quando esse gene ele está expresso na superfície de células apresentadoras de antígenos, existe o maior risco de contrair a doença de Graves. O outro fator também genético que foi encontrado é o CTLA4, que lá na tradução, né, do inglês, se a gente for traduzir, significa antígeno 4 do linfócito T citotóxico, que é um receptor proteico localizado na membrana celular dos linfócitos T, e também, né, a gente sabe que o linfócito T está relacionado, obviamente, à imunidade. Outro fator que é importante para o surgimento da doença de Graves é o gênero, né? Assim como outras doenças autoimunes também, né? Indivíduos do sexo feminino ele tem um risco ali de 10 a 20 vezes mais de desenvolver doença autoimune do que os homens, do que o sexo masculino. Funcionamento da glândula tireoide durante a doença. Então, existem alterações, né, no funcionamento da glândula tireoide durante o desenvolvimento, durante a pessoa ali tendo a doença, né? Então, a glândula tireoide ela está funcionando, a gente observa, obviamente, né, porque uma das maiores características é o hipertireoidismo da doença, na doença de Graves. Então a glândula tireoide ela está funcionando no ritmo acelerado. Existe a eliminação do iodeto pela glândula tireoide, também ela está aumentada. Para vocês terem ideia, a taxa de eliminação normal de iodeto é mais ou menos de 10 a 20 ml por minuto. No paciente com a doença de Graves, a eliminação do iodeto está acima de 40 ml por minuto, ou seja, o dobro ou mais do dobro da quantidade de iodeto que deveria ser eliminada normalmente no indivíduo normal. Também nós conseguimos observar que o volume da tireoide geralmente está aumentado, inclusive uma das características, né, da doença de Graves, como a gente viu lá no primeiro slide, só voltando aqui, um dos sintomas clássicos, né, dos sinais clássicos, na verdade, é o bócio, que é o aumento, né, da tireoide, e também a exoftalmia, que é aquele olhos salientes, né? Nem sempre esses sinais eles vão estar presentes, mas isso é muito comum na maioria das pessoas com doenças de Graves.
é o mais comum aparecer ou a exoftalmia ou o bócio, ou talvez os dois, né? Também pode acontecer. Também nós conseguimos observar na glândula tireoide são liberados no sangue uma maior quantidade, né, do hormônio tiroidiano. Também existe uma quantidade aumentada na corrente sanguínea de tiroglobulinas que são liberadas e também iodotirosinas. Sobre a incidência da doença de Graves, a doença de Graves ela afeta cerca de 0,4% até 1% da população, né? É uma das principais causas de hipertiroidismo, né, que foi detectada. E como a gente já falou, né, a doença de Graves, como qualquer outra doença autoimune, ela afeta principalmente as mulheres, né? Na doença de Graves, ela é vista principalmente nas mulheres adultas, lá na faixa de 30 a 60 anos, e especificamente essa doença ela tem uma incidência mais ou menos de 8 vezes mais, né, do que nos homens. Então ela acontece 8 vezes mais em mulheres do que em homens. E por último nós vamos falar sobre a fisiopatologia. Então um resumo bem básico, né? A gente vai fazer um próximo vídeo especificando, né, detalhando os sinais e os sintomas que a gente encontra na doença de Graves, né, para esse vídeo também não ficar muito longo, então eu vou dividir, né, porque tem bastante coisa, tem bastante sinais e bastante sintomas que a gente acaba encontrando. Então, para não ficar um vídeo longo, eu vou fazer um novo vídeo só falando sobre os sinais e sintomas que são encontrados durante a doença. Mas basicamente, a gente encontra hipertrofia e hiperplasia do parênquima da tireoide. Também nós encontramos a oftalmopatia, os mixedemas pré-tibial, que a gente vai falar tanto da oftalmopatia como do mixedema pré-tibial, quando a gente falar sobre as complicações da doença de Graves. Também é encontrado anormalidades no músculo estriado. A gente encontra diminuição das células que contêm a tirotrofina lá na hipófise anterior. Tirotrofina é o TSH, é o hormônio que estimula, que faz o controle da liberação, né, que faz a estimulação da tireoide a produzir a fazer a conversão do T4 para o T3 e também, né, o acúmulo ali do iodeto, como a gente viu também nos vídeos anteriores. Também pode ocorrer hiperplasia do baço, do timo e dos linfonodos. E também pode haver hipertiroidismo, o hipertiroidismo prolongado, na verdade, ele pode provocar osteoporose. Então a gente encontra pessoas com massa óssea diminuída, né, quando ela tem um estado de excesso do hormônio tiroidiano por um tempo prolongado. Como a gente sabe, o hipertiroidismo ele provoca aumento do metabolismo do organismo, né? Então acaba tendo uma desmineralização óssea. Então a massa óssea ela acaba sendo diminuída nesses pacientes. Então é isso, pessoal. Como eu falei, o objetivo desse vídeo é que o vídeo ele fique curto, para não ficar cansativo também, né? Então semana que vem tem mais vídeo. Vamos continuar falando sobre a doença de Graves. Vamos falar sobre os sinais e os sintomas que são encontrados, tá? E a gente vai detalhar mais por cada sistema
né? Cada sistema do organismo a gente vai falar os sintomas que são encontrados e os sinais que são encontrados também para facilitar o diagnóstico, né? Então é isso. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, que é muito importante para nos fortalecer. E também, se tiver qualquer dúvida, né? Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que na medida do possível eu vou responder aos questionamentos, tá certo? Até semana que vem e um grande abraço a todos. Tchau, tchau.